Quanto pagarei de impostos quando migrar a minha empresa do microempreendedor individual para uma microempresa convencional? Essa é uma dúvida muito comum quando o MEI já não faz mais sentido para a atividade operacional por N razões, ou pelo volume de faturamento, ou por algum outro tipo de situação, fazer com que o MEI já não seja mais suficiente. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que até o término desse conteúdo essa vai ser uma dúvida que você não terá mais. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir que você já deixe o seu like nesse vídeo e aqui também no espaço para comentários você pode deixar a sua opinião ou também deixar a sua dúvida para que nós consigamos te ajudar de uma maneira mais pontual dentro daquilo que você precisa, ok? E para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Thomas Barcelos, sou o diretor aqui da Porter Contabilidade e a minha missão nesse conteúdo é te ajudar a ter um pouquinho mais de clareza com relação a esse assunto, ok? Muito bem, sem mais delongas, entrando na nossa pauta principal. O primeiro ponto que nós precisamos entender, pessoal, é dentro do âmbito do MEI, quanto que nós pagamos hoje e fora do MEI, ou seja, tendo uma microempresa, quanto que nós estaríamos pagando de impostos, ok? Hoje, dentro do microempreendedor individual, você paga dentro de uma única guia, que é aquele DAS que nós conhecemos, ok? Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Você paga exatamente o valor de R$ 60,60 a título de INSS, né? Ou seja, a contribuição previdenciária que você paga para a Previdência Social, para obviamente poder usufruir ali dos benefícios da Previdência, ok? Além disso, caso você tenha alguma atividade de fabricação de algum produto ou de comercialização de algum produto, você paga, além do INSS, o valor de R$ 1 adicionalmente a título de ICMS, que é o imposto sobre a circulação e a comercialização de mercadorias, ok? Mas caso você tenha uma atividade de prestação de serviço, adicionalmente, além do INSS, além do ICMS, você paga mais R$ 5,00 a título de ISSQN, que nada mais é do que o Imposto sobre Serviço, ok? Então, resumindo, dentro do MEI, caso você tenha uma atividade de indústria, comércio, prestação de serviços dentro da sua mesma empresa, o valor máximo que você vai pagar de impostos, independente do valor que você fature, né? Obviamente respeitando sempre o limite do MEI, que hoje, nesse momento, enquanto nós produzimos esse conteúdo, é R$ 81 mil por ano, o valor máximo da guia seria de R$ 66,60, ok? Feito esse parênteses, então, quando isso tudo já não faz mais sentido e você necessariamente precisa migrar para uma microempresa, para uma próxima modalidade tributária com o seu negócio, duas coisas que nós precisamos entender já imediatamente. Primeira delas, que você pode sim continuar utilizando o mesmo CNPJ, obviamente precisa ser muito bem analisado por um contador especialista em microempreendedor individual, assim como nós temos um time aqui na Porter para te auxiliar. E o segundo ponto é que você pode escolher dentre algumas opções tributárias. Por exemplo, no Brasil hoje as mais conhecidas são o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. São as opções tributárias que nós temos disponíveis nesse momento. Obviamente, nesse vídeo eu vou centralizar a minha atenção e meu foco mais dentro do campo do Simples Nacional, que é onde a grande esmagadora maioria das micro e pequenas empresas, o nosso público, está enquadrado, ok? Muito bem. Dentro do campo do Simples Nacional, então, nós precisamos, para entender quanto nós vamos pagar de impostos, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, que o Simples Nacional, ele é dividido em tabelas, é dividido em anexos, ok? Mas que doideira é essa de anexo, Thomas? Muito bem. Dependendo da sua atividade, vou dar um exemplo. Eu gosto de explicar com um exemplo, ilustramos e o entendimento fica muito mais claro, fica muito melhor. Quando nós temos uma atividade, por exemplo, de comércio, nós compramos uma mercadoria para revender, nós estamos então enquadrados no anexo 1, na tabela 1 do Simples Nacional. E ali a carga tributária, ela inicia, veja bem, pega essa sacada, ela inicia em 4%. E quando que essa alíquota vai mudar? Em duas situações. Primeiro, quando no período de 12 meses você ultrapassar, né, o valor de R$ 180 mil de faturamento no ano, quando exceder R$ 180 mil de faturamento no ano, então a alíquota gradativamente ela começa a subir. São aumentos sensíveis, mas ela é obviamente uma tabela progressiva, então ela vai subindo. Mas quando que essa alíquota ela pode ser menor na primeira faixa da tabela, né?
quando, eventualmente, você comercializar uma mercadoria ou um produto que esteja sujeito à substituição tributária ou à tributação monofásica de PIS e COFINS. Não vou entrar no mérito dessas questões tributárias, é uma pauta, é um tema para um próximo conteúdo, mas essas duas questões implicam diretamente na redução da alíquota do Simples Nacional. Ou seja, se você tem, por exemplo, uma atividade de comercialização de bebidas, de cosméticos, de gás de cozinha ou de autopeças, produtos de autopeças, muito provavelmente você pode estar diminuindo então a sua alíquota, a sua carga tributária dentro do campo do Simples, ok? Entendida essa questão, existe ainda as empresas que são as indústrias, que fabricam produtos para vender para outras empresas ou outras pessoas, ou seja, estão enquadrados no anexo 2, que é o anexo para as indústrias, e nele a alíquota do Simples Nacional começa em 4,5%. Tem o mesmo critério de aumento, ou seja, passou de 180 mil de faturamento em 12 meses no ano, então a alíquota vai aumentando gradativamente e também tem alguns critérios de redução da alíquota que são bem específicos de alguns segmentos, e aí eu recomendo que você realmente deixe nos comentários ou converse com o seu contador para entender se porventura não seja o seu caso. E temos algumas outras tabelas, alguns outros anexos para as atividades de prestação de serviço. Por exemplo, a grande maioria das opções de prestação de serviços estão enquadradas no anexo 3 do Simples Nacional, onde o imposto começa em 6%. Obviamente temos o anexo 4, temos o anexo 5 com outras alíquotas a 4,5%, o anexo 5 mais caro de todos começa em 15,5%. Para entender se a sua atividade está enquadrada ou no anexo 4 ou no anexo 5, aí é muito importante que a gente faça uma avaliação da sua empresa, dos CNAEs, que são os códigos de atividade que estão cadastrados no seu CNPJ, para então saber qual é o anexo correspondente da sua empresa, da sua atividade. E existe também, pessoal, a possibilidade de você ter dentro do mesmo CNPJ, sem nenhum problema, atividade de indústria, fabricando para vender, comércio, comprando para revender e prestação de serviços sem nenhum problema, ok? Quando você exerce todas essas atividades, cada uma delas fica alocada dentro do seu respectivo anexo no Simples Nacional e aí acontece o que nós chamamos de segregação das receitas, ou seja, tudo que você tem de receitas com fabricação vai para o anexo 2, de comércio para o anexo 1, de serviço para o anexo 3, 4 ou 5 e paga o imposto correspondente a cada uma das atividades, ok? Além da tributação sobre o seu faturamento, que foi o que basicamente nós falamos até esse momento, existe também o imposto, o encargo social sobre o seu prolabore. Para quem não sabe, o prolabore é o salário pago ao sócio administrador, é o salário do sócio que trabalha, né? O valor do prolabore sempre é muito estratégico, combinado e estrategicamente com a sua contabilidade. E no âmbito do Simples Nacional, a tributação de INSS sobre o prolabore é de 11%. Tem algumas regras específicas para algumas atividades? Tem, mas em grande maioria, em 90% dos casos, 11% sobre o valor do seu prolabore é o valor do seu INSS. Obviamente é retido, é descontado do prolabore do sócio e repassado aos cofres públicos, assim como também o INSS da folha de pagamento dos seus colaboradores, ou seja, não é um custo para a empresa porque é descontado da pessoa e repassado então aos cofres públicos. Fora isso, pessoal, além do imposto sobre o faturamento, que nós pagamos também pelo DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, todos os impostos dentro de uma única guia, o que você teria de custo a mais tendo uma microempresa seria os encargos sobre a folha de pagamento, que basicamente seria o FGTS ou 8% sobre a base de cálculo de salários dos seus colaboradores, ok? Resumindo, tudo que nós vimos até então é bastante conteúdo, mas como eu comentei no início do vídeo, eu me preocupei em trazer de uma forma que te desse clareza para que você realmente pudesse entender de uma vez por todas. Então, você tem a tributação sobre o faturamento de acordo com os anexos do Simples Nacional, que estão relacionados às suas atividades, ok? E também a questão do FGTS sobre a folha de pagamento. Toda a questão de INSS não é custo para a empresa porque é descontado das folhas de pagamento e de prolabore e repassado aos cofres públicos. Temos outras peculiaridades, detalhes
Temos, mas aí muito particular e muito individual de cada tipo de negócio, de cada segmento. Mas no âmbito de impostos, seria basicamente esses os custos que você teria com a sua empresa. Caso a gente viesse a falar sobre lucro presumido, lucro real, teríamos um outro cenário com outras alíquotas. E aí, como que você sabe o que é melhor para sua empresa? Através de uma ferramenta que nós chamamos de planejamento tributário. Quem faz esse trabalho? Uma contabilidade, um contador especializado no seu segmento, como nós somos aqui na Porter. Pessoal, eu espero de coração que esse conteúdo tenha feito muito sentido para você, espero poder ter esclarecido dúvidas que você tinha com relação a esse tema até o momento. Mais uma vez eu reitero, deixe seu like nesse vídeo para que a gente continue produzindo conteúdo e te ajudando cada vez mais. Deixe as suas dúvidas nos comentários aqui abaixo para que a gente possa te ajudar. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.